Vamos falar um pouquinho sobre as novas regras da ANS. Os planos de saúde devem oferecer canais de atendimento que funcionem bem, com facilidade de acesso. As operadoras de grande porte devem manter, inclusive, atendimento 24 horas, todos os dias, tanto pelo telefone como pela internet. São coisas novíssimas que já estão valendo desde 1º de julho, para quem usa plano de saúde. E quem vai me ajudar a detalhar tudo isso agora é a minha convidada, é a Letícia Coelho Nogueira. Ela é diretora-geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, é o PROCON, aqui do estado do Espírito Santo. Letícia, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Esse assunto tão importante, tão polêmico, que gera dúvidas e também tem tanta demanda por parte dos consumidores. Eu imagino. O que mudou já desde o último dia 1º? Na verdade, essa resolução, ela vem justamente para buscar aquilo que o Código de Defesa do Consumidor já trata, né? O consumidor ele tem direito a receber informação de forma clara, precisa, adequada. A gente brinca com aquele gerúndio, né? Tô resolvendo. A gente não utiliza para nada na defesa do consumidor. Então, era muito comum que os consumidores, ao acessar e solicitar o serviço, a gente recebesse, então, como resposta, que o pedido estava em análise. Quanto tempo ia durar essa análise, né? Isso variava de uma operadora para outra, e a demanda, muitas vezes, ela não era resolvida a contento pelo consumidor. Agora, as operadoras, elas não podem mais executar dessa forma. Ou seja, no ato da sua solicitação hoje, Fernanda, se você entrar no seu aplicativo ou se você ligar para a sua operadora, fazendo a requisição de qualquer tipo de atendimento, ela vai ter que te dizer que ela vai te dar essa autorização ou essa resposta em até X dias, a depender de cada caso, né? Então, isso é uma grande conquista para o consumidor. A gente tinha essa dúvida, né? Entrava muitas vezes no aplicativo para solicitar autorização para um exame e a gente não sabia se aquele exame seria ou não autorizado e quando a gente teria essa resposta. Então, agora não é mais assim. Todos os pedidos do consumidor, todas as solicitações, você vai receber ali no ato a resposta dizendo em quantos dias a sua solicitação será respondida. Hoje, inclusive, Letícia, solicitações muito simples, como um exame de sangue, eles estão pedindo o tempo máximo, né? Até para você pedir o boleto, você muitas vezes tinha dificuldade de conseguir um atendimento, até para poder pagar o próprio plano de saúde, né? Então, agora a gente tem prazos claros, com informações precisas, então automaticamente, na hora, por exemplo, que você solicita um atendimento que é de urgência e emergência, o atendimento tem que ser imediato, ele não pode demorar para responder. Você está, por exemplo, num pronto de atendimento e precisa fazer um exame ali de urgência ou emergência. Então, a autorização ou a negativa precisa ser na mesma hora. E se houver uma negativa, tem que ter a justificativa dizendo o motivo, que muitas vezes também o consumidor ele não conseguia essa informação fácil, ou seja, você buscava a autorização para fazer um exame e só vinha a resposta que não estava autorizado. Agora não. Se não autorizar, vai ter que dizer por qual motivo, em qual legislação ele está se baseando, para que você possa, então, analisar e fazer uma contestação ou fazer mesmo valer os seus direitos caso você tenha recebido essa negativa de forma inadequada, irregular. Isso, então, atendimento imediato. Agora tem um outro prazo que é de 7 dias. Esse é para quê? Nós temos prazos de 7 dias para as consultas básicas, né, pediatria, clínica médica, ginecologista, obstetra, ou seja, nesses casos, até 7 dias úteis. E as consultas com os especialistas, que muitas vezes geram muita busca, né, no máximo até 14 dias úteis. Mas aí a gente está falando dos prazos estabelecidos para atendimento. A gente precisa até fazer essa diferenciação. Eu tenho um prazo para atendimento no plano de saúde e eu tenho prazo para resposta. Ou seja,
Se eu for fazer uma solicitação, é diferente do próprio atendimento. Então, só para a gente poder trazer esse esclarecimento para o consumidor. Tá, me dá um exemplo prático. Vou dar um exemplo prático. Eu vou solicitar uma ultrassonografia. Tá. Então, você sabe que eu não consigo chegar lá na hora com a guia do médico e fazer. Eu preciso da autorização do plano. Tá. Ou pelo aplicativo, ou pelo e-mail, ou pelo telefone. Na hora que eu mando essa autorização, ele não pode mais ficar naquele modo em análise. Porque esse análise vai durar quanto tempo? Essa informação ela não existia para o consumidor. Então, muitas vezes, o consumidor, um exame que ele precisava resolver, ficava em análise por muito tempo. Às vezes, por tempo superior até o que ele tem direito para a própria execução. Então, isso não existe mais. Eu entrei com ele no aplicativo, eu liguei para o plano de saúde pedindo autorização. Na mesma hora, o atendente vai ter que me dizer, olha, está em análise e a sua resposta vai ser dada daqui a 3 dias. Na mesma hora ele vai precisar falar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a partir do momento da minha solicitação, existe um prazo, e isso já estava regulamentado, né, através da resolução 259, existe um prazo para cada tipo de atendimento. E aí que entram esses prazos de 7 dias que você está falando também. Então, consulta básica. Se eu solicitei hoje, em até 7 dias úteis, tem que estar agendado. Consulta com especialista, eu solicitei hoje, até 14 dias úteis tem que estar agendado. Então, nós temos prazo para a solicitação e prazo para o agendamento. Lembrando que esse prazo para agendamento começa a contar na hora que eu solicitei, não começa a contar na hora que eles autorizaram. Tá, agora eu fiquei ainda na dúvida, tá? Eu vou para uma consulta com um especialista. Até 14 dias úteis agendado, ou eu vou receber em 14 dias a resposta que a minha consulta vai acontecer em dezembro, por exemplo? Não, em 14 dias tem que estar agendado. Ou seja, eu vou estar sendo atendida. Exatamente, em 14 dias você já tem direito a ter a agenda. O que vai acontecer, Fernanda, é que muitas vezes você vai precisar entrar em contato com o plano de saúde para marcar, porque você não conseguiu marcar direto no plano, por exemplo. Você não conseguiu marcar pelo aplicativo. Aí você precisa ligar para o plano de saúde e falar, olha, eu preciso de um atendimento com vou dar um exemplo, fisioterapeuta. No caso do fisioterapeuta, ainda o tempo é menor, são até 10 dias. 10 dias. Mas até um fisioterapeuta, eu preciso de um fisioterapeuta. Aí eu liguei, o plano falou assim, olha, eu não consigo te responder isso agora, seu pedido está em análise, eu vou te responder isso em 3 dias. Só que ele pode me responder em 3 dias, mas o atendimento tem que acontecer dentro dos 10 dias estabelecidos na resolução. O que não acontecia antes é que alguns planos de saúde faziam? Como eles sabem que eles têm um prazo para cumprir, para agendar, eles deixavam muito tempo esses pedidos em análise. Então, você não tinha ainda autorização. E, com isso, os planos ganhavam tempo para poder agendar. Essa era a grande questão e o que gerava essa demora. Por isso que, às vezes, né, eu percebi que você se surpreendeu até com prazo que não é um prazo tão longo, é por isso que muitas vezes o consumidor ele tinha dificuldade de agendar. Isso. Porque ele tinha dificuldade de conseguir a autorização. Agora ele não vai mais ter essa dificuldade. Até porque para algumas especialidades eles dizem inclusive de que não tem oferta de consulta, que você tem que entrar realmente num período longo de espera. Não. Na verdade, qual é a grande questão? Existem algumas especialidades que eu, Letícia, você, Fernanda, nós já temos aquele médico específico que nos atende e ele sim tem uma agenda e pode ser que demore um prazo maior. Mas para a consulta, dentro daquele escopo, sem eu escolher o médico específico, não, ele não pode ultrapassar esse prazo estabelecido em lei, na resolução, né, da ANS, e que está disponível no nosso site, está disponível também nas nossas redes sociais. É importante o consumidor se empoderar dessas informações para que ele possa ter, então,
um atendimento mais eficaz, né? Mais ágil. Eu vou até falar um pouquinho aqui do caso de um ouvinte nosso, o Ronaldo. Ele disse, olha, tentei agendar cardiologista e gastro também. A demora em média de 30 a 40 dias. Já ultrapassou o período, já não poderia. Nesses casos, por exemplo, a gente está falando então de especialistas, seriam até 14 dias úteis. O que pode acontecer, claro que a gente precisa analisar caso a caso, é que de repente ele estava fazendo esse agendamento com um médico específico. Aí sim, se eu tenho um profissional específico, eu tenho a questão da própria agenda do especialista. Isso vai acontecer até se a gente for pagar a consulta, né? A gente depende da agenda do médico para ele poder nos atender. Então, nesses casos, isso pode acontecer esse atraso, mas via de regra, pro especialista, de modo geral, não pode haver esse atraso. Mais uma, olha, Dona Maria, moradora de Vila Velha, ela disse que ela tenta ortopedista, só tem vaga em outubro, e olha que ela é 60 a mais, ela tá dizendo, hein? E ela é atendimento prioritário. Então, também, todos esses casos são casos de atendimento do PROCON, pode fazer, inclusive a gente orienta, né, fazer essa solicitação através do nosso 151, pegar todas essas orientações, fazer a denúncia, né? Hoje o PROCON ele tem 2 canais, a gente tem um canal de atendimento, em que a gente vai atender o caso específico desse consumidor, para poder mediar e realizar, mas a gente também tem um canal de denúncia, que é um canal para a gente fiscalizar esses estabelecimentos, né, para que a gente possa atuar a partir da denúncia dos nossos consumidores. E sempre no nosso site, sabe, eu coloco isso, Fernanda, isso tá muito claro no nosso site, a gente tem lá, atendimento eletrônico, ou se quiser vir fazer o atendimento presencial no PROCON, e também tem uma lupazinha lá que é da denúncia, para que a gente possa atuar e aplicar as sanções nesses planos de saúde. Tenho mais uma outra situação aqui de um ouvinte. Claro. O Hélio, ele tem fibromialgia e ele precisa ele gostaria que os atendimentos fossem na cidade dele. Aí ele disse assim, olha, eu moro em Vila Velha e o plano sempre me manda para atendimento em Vitória. Pode isso? Ele pode, mas o consumidor ele também pode fazer as suas contestações, né? Agora a gente tem a própria questão específica da condição desse consumidor, né? Ele está colocando aí claramente que ele tem uma particularidade que precisa ser analisada. O que pode acontecer é que o plano ele pode não ter nenhum tipo de convênio com algum especialista dentro do município. Então, mas ele pode propor, sim, o reembolso, se for o caso. Então, acho que é mais um caso que é importante a gente analisar de forma específica, né? Porque tem muitas variantes aí, mas ele tem, sim, uma particularidade que dá a ele uma condição de fazer esse questionamento. Ou seja, ele tem dificuldade, né, de se locomover para espaços mais longos, isso gera nele outras dores, a gente já conhece, né, essa especialidade, mas eu sugiro que ele formalize aqui pelo PROCON para que a gente possa atuar especificamente no caso dele, porque a gente vai precisar analisar com um pouco mais de precisão. Vamos lá, internação eletiva, aquela que é programada. Então, aquela que é programada tem até 21 dias úteis. 21 dias úteis, Fernanda, mais uma vez reforçando, é justamente para que você consiga essa internação. E quanto tempo para poder te responder? Até 10 dias úteis. Então, se eu protocolar hoje, o plano de saúde ele tem até 10 dias úteis para me responder. E até 21 dias úteis para poder fazer o meu atendimento, a minha internação. Mas não são somatórios, ele não tem 31. Ele tem 10 dias para me responder, autorizando, dizendo que está dentro do escopo, que meu plano de saúde cobre, que o meu contrato prevê esse tipo de internação, e aí ele vai ter mais 11 para a execução do serviço, somando então no total 21. Vamos lá, procedimentos de alta complexidade, isso a gente está dizendo que é o quê?
Procedimentos de alta complexidade, a gente está falando de exames de imagem, por exemplo, mais complexos, né? Tipo uma ressonância? Tipo uma ressonância, tipo uma ultrassom que precisa de uma punção, que precisa fazer uma análise patológica, ou seja, a gente vai ter uma complexidade maior, não é uma ultrassom comum, eu vou precisar de uma complexidade de outros especialistas para poder fazer esse laudo e essa análise. Então, quando eu tenho exames de alta complexidade ou procedimentos, né, de alta complexidade, eu tenho esses 21 dias úteis também que eu coloquei, tá? Então, assim, a gente vai analisando, mas sempre reforçando. A gente está trazendo aqui que a alteração, essas questões dos prazos, elas já existem há um bom tempo, né? Esses prazos, eles já estavam determinados. Só que muitas vezes, o que demorava a sair era a autorização. Então, por isso que a ANS, junto com os órgãos de proteção e de defesa do consumidor, sentiram a necessidade de regulamentar, então, agora, esse prazo da autorização, ou seja, essa autorização ela não pode demorar mais e ficar sem um prazo estabelecido e para que o consumidor seja prejudicado. Então, nesses casos, a gente vai ter que sempre lembrar, mais uma vez, a autorização em até 10 dias úteis. Letícia, te agradeço mais uma vez pela gentileza, hein? Nada, estamos à disposição, Fernanda, sempre um prazer estar aqui trazendo esclarecimentos para que os consumidores possam se empoderar, lutar pelos seus direitos e, caso tenham os direitos violados, buscar, então, a parceria do PROCON estadual. Muito obrigada, viu? Bom dia para vocês. Nada, bom dia.